Boa noite, gente. Hoje é dia 9 de março de 2023 e hoje a gente vai ter uma convidada muito especial da semana. Eu vou tirar o óculos, mas eu vou pôr de novo, porque senão eu vou enxergar quando ela entrar, depois eu tiro. É, a gente fez uma série, está fazendo uma série de entrevistas com mulheres fortes, importantes e poderosas, porque é a semana do Dia da Mulher. E eu fiz com a doutora Sheila Martins, eu fiz com a doutora Dani ontem, e hoje eu vou fazer com a jornalista Flávia Travassos, que nos conhecemos ano passado, já se conhecia ela do SBT, da história dela, mas a gente se conheceu pessoalmente ano passado e agora ela entrou e a gente vai convidar ela para falar, tá bom, gente? Lá, tá? Só um minutinho, já deve entrar. Já convidei, a gente sabe com essas coisas, aproveita e chama o pessoal. Oi, Flávia! Cris, tudo bem? Tudo e Tudo você? ótimo. Tá legal aí a imagem? Tá me vendo bem? Pra mim tá bem. E eu pra você, tá bem? Perfeito, perfeito. Olha, eu estou me sentindo muito honrada de bater um papo com uma jornalista, viu? Assim, estou me sentindo chique. Imagina, sou eu que estou honrada de conversar com a fundadora da Associação Avecistas. Imagina, a honra é minha. Ah, nossa, a gente, assim, você me entrevistou ano passado lá no Old Stroke, né? A gente criou uma certa conexão naquele momento, mas a gente só voltou a se falar em dezembro, e aí a coisa engrenou. Eu falei, a gente precisa conversar mais, e as pessoas precisam escutar a gente conversando. Eu acho que é É isso, né? verdade, Porque é verdade. que deu uma conexão, nós temos coisas em comum. Flávia é carioca, eu sou carioca, então a gente, né, arrasta o R de vez em quando, né, É Flávia? Mas verdade. enfim. Não, eu acho Mas que a gente tem uma coisa em comum, né? Essa experiência do AVC e também essa vontade de compartilhar a nossa experiência, né? Até para que a gente possa, não sei, ajudar, alertar, enfim, eu acho que a gente tem isso em comum, né, Cris? A gente descobriu isso lá naquela entrevista em agosto do ano passado. exatamente. Foi um momento que assim foi tão interessante as suas perguntas e eu explicando para você que eu tinha montado a associação para ajudar pessoas, que o número estava crescendo muito, a gente foi uma conexão ótima. E enfim, mas depois cresceu mais depois que eu soube que você era capricorniana que nem eu, né? É verdade, de janeiro. Ainda tem isso, ainda tem isso. Ô, Flávia, então, assim, é um bate-papo normal. Vou fazer com você como eu faço com todo mundo, tá? Não é nada assim. Beleza. Fica à vontade. É um bate-papo. Então, eu queria conhecer mais da Flávia do passado, se da Flávia, até antes de ser jornalista. Quem era a Flávia? Conta pra mim. A Flávia, Cris, sempre foi uma pessoa muito curiosa. Acho que desde criança, assim, curiosa, interessada, sempre falei demais. Gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas, gosto de gente. É, E aí, é engraçado você me perguntar isso, né? Outro dia eu estava contando essa história. É, eu acabei me tornando jornalista, mas a gente, quando é criança, a gente já começa a ter alguns sinais, né? Do que a gente gosta, dos nossos talentos, do que a gente poderá fazer no futuro. E eu gostava muito, quando tinha uns 7, 8 anos, de brincar com a máquina de escrever do meu avô, pai da minha mãe. A gente morava no Rio, enfim, eles também. E eu gostava de chegar lá, pegar a máquina de escrever, colocar uma folha de papel e começar a conversar com a minha avó como se ela fosse uma paciente, por exemplo, de um médico. E aí eu saía fazendo um monte de perguntas para ela. Quer dizer, eu já tinha essa vontade de apurar, eu já tinha essa vontade de saber, né, o interesse mesmo pelo outro e gostava de registrar, né? Porque eu adorava bater a máquina do meu avô. Enfim, eu acho que essa é a Flávia de bem antes, assim. Sempre pratiquei esportes, fui atleta, nadei, fiz ginástica olímpica quando eu era pequena e fui vice-campeã brasileira de tênis de mesa, Cris. Você acredita numa coisa dessa? Nossa, que maravilha! Podia ter sido uma atleta É profissional. Por que verdade, não seguiu? é Não verdade. seguiu? Não quis seguir?
sonho de fazer jornalismo, né? Aí eu cheguei num momento que, para eu ir para a seleção brasileira de tênis de mesa, eu ia ter que abandonar a ideia de fazer a faculdade. E aí eu fiquei em cima do muro, eu falei, não, vou para a faculdade, quero fazer o jornalismo, enfim, e aí acabei seguindo esse caminho. Mas adoro bater uma bolinha ainda. Mas é bom. Gosto sempre, né? Quer dizer, aí assim, mas o bom de saber isso é que, apesar de você ser jornalista, você sempre foi esportista, né? Então, era uma pessoa de vida saudável, né? Com certeza, Cris. Sempre fui atleta. Aliás, depois, né, enfim, mais velha até, eu corria, fazia aquelas corridas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros quando eu morava no Rio. Aqui em São Paulo eu cheguei a correr 10 quilômetros, né? Enfim, eu sempre Uma vida saudável. uma vida completamente saudável, nunca fui fumante, eu sempre gostei de cuidar da saúde, assim, de cuidar do corpo. É uma coisa que eu sempre gostei de prezar, assim, sabe? Sim, sim. E aí você decidiu fazer jornalismo, e qual foi esse período de faculdade? Conta para mim. Ah, eu costumo falar, eu sempre falo isso para minha mãe, foi a melhor época da minha vida. Foi porque eu me descobri, porque eu fiz muita amizade, porque eu me senti livre, né? A gente na faculdade se sente assim, sou independente, posso cuidar da minha vida. Vai começar a vida agora, né? Assim, tipo, agora na faculdade tudo vai E a acontecer, né? faculdade de comunicação, né? Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu me mudei para Juiz de Fora com a minha família, minha mãe quis ir, enfim. E aí eu me mudei e lá eu fiz a faculdade de comunicação social. E a faculdade de comunicação social, né, a federal ali, tem aquelas cestas culturais e você participa e você, enfim, socializa ali com as pessoas, né? Então eu estava super É tão contente, assim, eu me achei. gostoso. É, Eu queria ser jornalista também, era um dos meus sonhos. Eu acabei virando administradora, mas gosto muito também da comunicação. E, Flavinha, conta para mim, e como você entrou no SBT? Olha, tem 13 anos de SBT. A minha carreira foi assim, antes de eu me formar, eu já comecei a fazer alguns estágios, né? E fiz um estágio numa rádio, ainda em Juiz de Fora, chama Rádio Solar. E a rádio foi uma super escola, assim, porque a rádio te dá a espontaneidade, né? Ali a experiência de entrar ao vivo, né? De fazer link da rua. Eu gostava da unidade móvel de reportagem, então saía na rua de Juiz de Fora falando, enfim. E aí, quando eu me formei, um ano depois, eu acabei sendo contratada pela rádio. Eu fui efetivada, eu deixei de ser estagiária e me tornei funcionária. Mas, enfim, né? Aquela conhecer outras áreas. Conversei muito com o meu professor, com o Márcio Guerra, que eu chamo de meu guru até hoje. Ele foi meu orientador de tese no final do curso. Ele falou, Flávio, você tem perfil para TV. Eu falava, TV, meu Deus, porque hoje em dia, Cris, o que a gente vê muito assim na profissão é essa garotada assim escolhendo fazer a faculdade de comunicação social para aparecer na televisão, para ser repórter de televisão, já sonha já que quer ser repórter do esporte, enfim, já começa a imaginar um monte de coisa, né? Comigo não foi assim, eu nunca imaginei ser repórter de televisão. Eu me via, né? Você falou como é que era a Flávia de antigamente. Eu me via, assim, fazia aquele cenário, assim, numa redação de jornal impresso, batendo a máquina. 24 horas, apurando notícia à noite. Até 1 hora da manhã, com o cabelo todo desarrumado. Imagina, maquiar todos os dias. Nunca foi um sonho meu, nunca foi uma meta minha. E acabei parando na televisão. Ele me deu essa dica e aí eu falei, bom, vamos tentar, né? E aí comecei numa afiliada da TV Globo, em Governador Valadares, Minas Gerais. Foram 7 anos de Rede Globo, né? Eu passei por algumas afiliadas da TV Globo, então a TV Globo realmente foi a minha escola, assim. Foi onde... Você tinha passado pela Globo? Você passou pela Globo, então? Passei pela Globo. Eu fiquei na Rede Globo durante 7 anos. Foram algumas afiliadas. A minha paixão pelo jornalismo também me fez ir, né? Tentar. Eu lembro que quando eu fui para Governador Valadares, eu decidi ir. A minha mãe perguntou para mim, mas filha, você vai se mudar para Governador Valadares? Eu tinha 21, 22 anos, né? E fica a 500 quilômetros de fora, enfim, é muito longe, né? E eu falei com toda certeza, eu vou, eu quero ir. E fui.
E aí morei em Governador Valadares, morei em Cabo Frio, morei em Campos dos Goytacazes, voltei para Juiz de Fora, vim para a Globo de Juiz de Fora, até chegar na Globo do Rio. E aí a Globo do Rio foi o máximo, né? Foi o máximo ter vivido essa experiência. Tá ali onde muita gente sonha estar, né? Na redação ali do Jornal Nacional, convivendo com pessoas que têm muita competência, né? Levam o jornalismo muito a sério. Enfim, e aí saí da Globo, fiquei um tempinho na Band no Rio, e aí eu consegui ter uma experiência bacana de apresentadora, e foi muito legal. Eu lembro que na época eu entregava para o então Ricardo Boechat, né? Ricardo Boechat que faz Nossa, você teve esse prazer de conhecer Boechat? Agora a invejinha aumentou, hein? Não, mas engraçado. Eu acho que eu não lembro de ter conhecido o Boechat pessoalmente. Eu lembro que eu estava no Rio, o Boechat estava em São Paulo, mas eu entregava o jornal para ele, né? Então a gente já conversou ao vivo. Ela encontrava tipo online, né? Poxa vida, porque que saudade do Boechat, viu? Olha, Cris, eu vou te falar que foi uma das coberturas mais difíceis da minha vida, porque a gente está falando do Boechat aqui, que é um ícone do jornalismo, enfim, é um cara muito respeitado, um cara que sempre prezou muito pela justiça, né? Enfim. Sim. E aí eu fui a primeira a chegar no local do acidente. Porque... Não, ai, jura? Eu juro. O SBT fica na rodovia Anhanguera, né? Não sei se todo mundo conhece, não está acompanhando a gente aí. Não, eu sei que fica na Anhanguera. E foi lá, o acidente foi lá. Foi lá. Então, quando eu cheguei na redação, eu lembro que a minha chefia falou: Flávia, teve um acidente de helicóptero, 2 pessoas morreram, corre para lá. Até então, era um acidente de helicóptero. Ninguém sabia, nem o pessoal da própria Band. E aí eu fui pro local, eu cheguei lá, ainda tinha fogo, assim, Cris. Foi um negócio, porque eu tava no SBT, eu levei 4 minutos, 5 minutos até o local do acidente, né? E eu me lembro até hoje, quando alguém da chefia de reportagem me ligou e falou: não faz nenhum alarde, tudo indica que um dos passageiros era o Ricardo Boechat. E ali, nossa, na frente, o helicóptero com os copos tampados. Eu falei: não é possível, não é possível. E era. E como é cobrir um negócio desse, Flávia? É chocante, né? É muito difícil, Cris, porque, é claro, nossa, tô vendo uma mensagem da Fernanda Brasileiro. A gente estava falando da TV Panorama, eu trabalhei com a Fernanda Brasileiro na TV Globo de Juiz de Fora, na TV Panorama, tá aqui com a gente. Olha aí, Fernanda. Que bom que você está aqui com a gente. Estamos contando histórias do passado de Flávia. Histórias do passado. Essa história, né, que é o que a gente aprende na faculdade, e a gente tem que botar em prática mesmo. O jornalista tem que ser isento, né? O jornalista não está ali para dar a opinião, o que ele não acha, né? A gente apura uma informação, a gente tem a obrigação de ouvir sempre os dois lados, né? Antes de levar aquela informação para o público, né? Então, mas quando você chega em casa, Cris, você fica isento ali, né? Você dá informação, você dá ao vivo. Isso é duro, é firme, né? Mas assim, é impossível você entrar num banho quente e não chorar o que você acabou de ver, sabe? Nossa, eu imagino. Eu, assim, até falo pra você, eu lamento, assim, porque se eu, que nem conhecia, tinha uma admiração, eu chorei, um momento, assim, histórico na minha vida, foi uma época da vida histórica, assim, né? E ele estava muito no auge e muito politicamente fazia muita diferença. Cara, aquilo foi muito chocante. Eu chorei. Eu fico imaginando você que teve uma certa ligação com ele e foi cobrir isso. Deve ter sido realmente muito forte para você. Foi muito forte. Só voltando, você me perguntou como é que eu vim parar no SBT. E aí, logo depois da Band, eu fui chamada para ir para o SBT e tô lá há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Eu me mudei do Rio de Janeiro, né? Eu vim do Rio em 2010 para São Paulo, já contratada pelo SBT, e já são 13 anos. Então foi uma história assim meio longuinha, assim, né? De passar por vários lugares, de conseguir ser um pouco desapegada também, né? Aventureira, né? De alguma forma, né? Vamos. De ir, de tentar, vamos ver o que vai dar. Claro. Mas foi muito legal.
E legal. deixa, O SBT é a minha segunda casa. a gente vai entrar um pouco no SBT, porque mais um pouquinho para frente, porque agora eu queria falar do acidente vascular cerebral que você teve, porque foi bem no meio da sua trajetória no SBT, né? Exato. Então, olha só, eu sempre falo com todo mundo que eu converso que você conte o que você se sentir confortável, porque, assim, apesar de fazer muito tempo que você teve o AVC, muita gente que eu falo faz 20, 30 anos, se emociona e não consegue contar. Então, assim, sinta-se à vontade para contar o que você achar. Mas eu gostaria que você contasse como foi todo o episódio, onde você estava, contasse pra gente. Eu vou contar. Eu me sinto à vontade, Cris. Eu me sinto realmente à vontade, porque, primeiro, eu estou falando com uma pessoa que viveu uma experiência parecida comigo, né? Então, uma pessoa que conhece essa dor, conhece essa dificuldade, conhece, sabe o que é limitação, né? Eu me sinto muito à vontade de falar. E eu acho que eu estar aqui também representa algo. Assim, eu acho que as pessoas têm muito essa coisa assim, né? Ah, o repórter de televisão aparece na televisão, né? Tem um glamour, não tem glamour nenhum, né? Às vezes eu como almoço com um prato apoiado na perna, no banco do carro, não tem glamour. E pode acontecer, o AVC pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade, em qualquer circunstância, né? Exatamente. Essa sua fala é muito importante, sabe? Porque, exatamente, o pessoal, assim, hoje a gente tem algumas pessoas famosas tendo AVC, tipo Arlindo Cruz e tal, mas você que está na ativa e falando do seu trabalho, que não é glamouroso e tal, mas que você sofreu isso, é muito importante para todo mundo ouvir também. Então, me conte. Vou te contar. Foi em novembro de 2014, ou seja, vai fazer 9 anos. Eu tinha 36 anos. Eu estava no Rio de Janeiro, de folga, né? Já morava em São Paulo há 4 anos. Então, era um final de semana de folga. Eu viajei para o Rio. E aí, eu lembro que nesse dia, era um sábado à noite. Eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, tinha corrido à tarde, tinha ido à academia com uma amiga minha, em Ipanema. E aí ela falou, vamos sair à noite. Eu falei, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Até hoje eu não sei se era melhor eu ter ido ou não ter Eu ido. não tenho Né? A ido, gente é. Não, fica nessa dúvida. Se eu não tivesse ido pro bar, será que eu tinha tido o AVC? Não, nunca saberemos, Cláudia. Nunca saberemos. nunca. Ou será que se eu tivesse ficado em casa dormindo, eu teria tido o AVC dormindo? E poderia não estar aqui? Não, e essa dor de cabeça, eu tenho certeza que você não iria no hospital por causa dessa dor de cabeça. O máximo que você iria fazer é tomar um comprimido, né? Enxaqueca, dor de cabeça é uma coisa que já estava acostumada, sabe? E aí, bom, eu fui nesse bar, um bar-restaurante ali no Leblon, a gente estava conversando, eu estava com as minhas 2 melhores amigas de infância, tenho um contato ainda com os meus amigos do colégio ainda, de quando eu estudei no Sion, no Rio. E aí a gente estava jantando, e com o marido de uma delas, e a gente estava jantando. Eu lembro que eu estava com a perna cruzada, Cris, eu estava com a perna esquerda cruzada sobre a perna direita. Eu estava tomando um caipisaquê de lixia, acabando de jantar, acho que eu já tinha acabado de jantar. E aí, eu lembro que eu estava usando uma sandália Annabella, uma sandália com salto grosso, assim. E, de repente, como a perna esquerda estava sobre a perna direita, o pé fica levantado do chão, né? Ele fica mais alto. E aí, eu lembro que eu senti o meu pé fazendo assim, Cris, ó. É como se o pé tivesse despencado. A ponta do pé apontou para o chão. E aí eu não me dei conta na hora, porque eu fiquei olhando pro meu pé. Eu falei, será que foi o salto da sandália que pesou? Não sei, eu não tive muita noção. E aí eu não conseguia mais descruzar a perna. Minhas amigas começaram a desconfiar da minha atitude. Falaram, o que foi? O que foi? Eu falei, gente, meu pé. Uma amiga minha abaixou por debaixo da mesa, começou a apertar o meu pé, achando que fosse um formigamento, uma coisa assim. Eu falei, não é isso. E a outra amiga, que tinha presenciado uma pessoa tendo um AVC um mês antes, ela sacou. Ela foi a primeira que sacou. E ela começou a testar a minha consciência. Ela pegou uma colher na mesa e falou, Flávio, o que é isso? Eu falei, uma colher. O que é isso? Um garfo. O que é isso? Uma faca. Flávia, como é que é o nome do seu pai?
como é que é o nome da sua mãe? E eu respondia automaticamente. A minha consciência em nenhum momento vacilou, né? Só que eu sabia que aquilo ali era alguma coisa séria, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Bom, desse restaurante já era 1h da manhã, já era domingo. Eu fui levada, eu estava com meu plano de saúde na bolsa. Eu fui direto pro hospital, pro Copador, em Copacabana. Cheguei lá 1h30 da manhã, carregada. Eles trouxeram uma cadeira de rodas. Enfim, e eu lembro que a primeira coisa que o médico, né, quando você passa pela triagem, me perguntou foi: você é fumante? Foi a primeira pergunta. E eu falei: não, eu não sou fumante. Eles, a princípio, achavam, Cris, que eu estava tendo uma crise do pânico. Sim, eles confundem bastante. Eles achavam, Muita coisa. né? Eles achavam que era alguma coisa, enfim, emocional. Lembro que pediram para eu abrir a boca, pingaram algumas gotas de Rivotril debaixo da minha língua. E nessa hora eu falava assim, gente, eu realmente estou nervosa, mas não é crise do pânico. Eu sabia que tinha alguma coisa de errada, né? Mas eu não fazia ideia. O que me passou pela cabeça ali no restaurante é que talvez eu estivesse infartando. Mas não, Ah, é? mas não com AVC. Mas você não tinha dor, mas você não tinha mais a dor, Não, eu tava nada. tentando dar uma explicação para aquilo, entende? Mas assim, era só o pé, braço Não. não. Quando eu estava no táxi, sendo socorrida pro hospital, eu lembro que minha amiga estava abraçada comigo, eu lembro que eu tive um pouquinho a sensação que eu tive no pé de desabamento do braço. E eu falei, meu braço, meu braço. E eu lembro que nessa hora no táxi eu falei, meu rosto. Não, Flávia, tá normal, tá normal. Mas mesmo nessa hora, Cris, eu não tive noção que era um AVC. Como pode, né? É. Você não tem, imagina, eu nunca cogitei essa possibilidade. Aliás, Ainda mais com 36 anos, quem vai cogitar essa possibilidade? tendo corrido à Não. tarde, tendo feito Né? isso. E aí eu lembro que eu fiquei lá com aquele Rivotril esperando passar. E quando foi umas 4 da manhã, ou seja, 3 horas depois, decidiram me levar para tomografia Quantas e voltar horas depois? às 2, 3, Quantas horas depois? 2, 3 horas. Eu fiquei ali na Eu acho, madrugada da emergência. eu acho tarde, né? Porque não sei se eles mediram sua pressão, eu não sei se estava alta, também podia estar alta por Eu nervoso, mas assim, nervoso, exatamente. né? E é bom chamar a atenção. Eu tive um AVC hemorrágico, mas se tivesse sido um AVC isquêmico, aquelas 2 horas fariam toda a diferença. Faria toda a diferença, exatamente, Fariam exatamente. toda a diferença, porque era aquele entupimento ali, um coágulo, né, ali um trombo, ali né, que faz toda a Exatamente. diferença. Enfim, eu lembro quando eu recebi essa notícia, e, gente, vocês não vão acreditar, assim, nem nessa hora eu acreditei que fosse um AVC. Porque o que eu ouvia. Não, olha só. Eu lembro, eles não falaram essa palavra. Eles não falaram essa palavra. Não. Eu estava numa cadeira na emergência, eu me lembro muito dessa cena. Eu estava com a minha irmã, que acabou de escrever. Tô aqui, irmã. Tô aqui, irmã. Falou dela, ela apareceu. A pessoa mais importante da minha vida, ela que está assistindo, e olha, ela está na Suíça, ou seja, lá quase 1 da manhã. Quase 1 da Olha, manhã. gente, uma da manhã. Nossa live. E eu lembro que ela estava segurando uma mão minha e a minha melhor amiga, minha amiga de infância, estava segurando outra mão. A minha mãe também fez questão de falar agora, tô aqui, também tô aqui. A família Travasco toda. E aí, mãe, beijo. E eu tava com as duas segurando aqui as mãos e essa enfermeira chegou e falou: Flávia, você teve um pequeno sangramento no cérebro. Foi o que eu ouvi ali. A Fefezinha, beijo. A Cláudia, sua irmã, falou beijo pra mim. Manda beijo pra mim também. Olha lá, a Cláudia falando. Beijo para todo mundo, beijo para todo mundo. Mas eu lembro que até nessa hora, Cris, quando a pessoa fala assim, você teve um pequeno sangramento no cérebro, não é assim, você sofreu um AVC. O que me passou pela cabeça foi,
uma veiazinha ali se rompeu. Uma veiazinha se rompeu. Sim. Vai passar, né? Vai absorver, vai passar. A enfermeira foi clara, você vai ficar internada, você está indo para uma UTI. E aí, Carlinhos, beijo. E aí, eu cheguei no quarto e aí eu comecei a ter a noção, porque eu olhei para o lado, Cris, eu acho que eu entendi ali que a coisa era muito séria quando eu vi a enfermeira um pouco distante de mim, falando com a minha irmã, e a minha irmã aos prantos. Aí você. Aí eu falei, aí eu falei, a coisa é séria, a coisa é séria. Eu entrei. Mas você teve que fazer cirurgia? Tive, eles demoraram muito tempo, eles demoraram 20 dias para descobrir a causa do AVC, Cris, porque eles fizeram várias tomografias, né? Aquele exame que você coloca um catéter, né, para fazer, jogar aquele contraste no cérebro. E aí eles não achavam nada. Não era um aneurisma, não era um aneurisma. Não era um hemangioma, que é aquela bolha de sangue ali. E aí o que era? O que era? E aí descobriram depois de 20 dias que o que eu tinha era uma MAVE, que é uma má formação arteriovenosa. Hoje a gente sabe que a MAVE é uma das principais causas do AVC em pessoas jovens. E que eu precisava fazer uma embolização. Na verdade, existiam duas possibilidades. Ou eles abriam a cabeça, faziam uma cirurgia, mas o médico lá do Rio achou muito arriscado, porque era uma região ali muito arriscada. Eu podia perder totalmente Estou abrindo a janela um pouquinho aqui. Ele podia perder totalmente ali o movimento, né? E aí acharam melhor fazer a embolização, que é quando passou ali, né, aquele catéter até o cérebro e jogou uma cola exatamente para fechar aquela MAVE, né? E aí eu tô com essa cola vai ficar pro resto da minha vida ali no cérebro. Essa MAVE, a malformação tá completamente ocluída, graças a Deus. Eu faço exames periódicos para ver como é que ela tá, né? Você toma trombolítico? Você precisa tomar algum tipo de medicamento? Não, eu tomo apenas uma aspirina infantil. Essa vai ser pro resto da vida. Bem-vindo ao time, bem-vindo. Você também toma aspirina? Também tomo aspirina. Praticamente todo mundo toma aspirina. É recomendado. Ô, Cris, eu queria só destacar também a presença do Pio. Não sei se vocês estão vendo aí, Pio SBT. O Pio é o meu cinegrafista. O Pio é meu parceiro de vida, de trabalho, porque ele tá ali comigo 8, 10 horas por dia, né? E ele acompanhou muito. Ele estava lá naquele dia, não? Tava lá no dia. Ele te entrevistou. Pio, você deve estar lembrando da Cris. A Cris foi a nossa personagem aquele dia que a gente fez a entrevista com ela. Aí tá falando aqui, ele estava comigo, estava gravando comigo. Oi, Pio, sou eu. Eu que estava andando tortinha de bengala, sou eu. Tortinha nada, você tá ótima. A gente, quando sofre uma coisa dessa, Cris, a gente sabe o que poderia ter acontecido, né? Primeiro que nenhuma das duas poderia estar aqui. Isso é uma grande vitória. Estamos vivos conversando, isso era uma coisa para nem estar acontecendo, é verdade, é verdade. Nós duas estamos aqui. Segundo, que eu acho que tem que comemorar cada passo, cada vitória. Não é fácil, Cris. Não é fácil. E aí, eu quero saber o pós. Você fez 20 dias depois, identificaram, você fez o stent foi lá, colocou a cola e tal, ser hospitalizada. Eu fiquei um mês no hospital. E movimentos da perna perdeu. Totalmente. Movimento da perna perdeu. Totalmente. Eu fui lá no hospital numa cadeira de rodas, com a minha mãe, me levando. O braço estava como? O braço ficou, graças a Deus, ele nunca teve realmente uma sequela. Ele perdeu um pouquinho de força ali no táxi,
né? Eu me lembro que na fisioterapia, no hospital ainda, né? Que você costuma fazer ainda na cama do hospital. Eu lembro que o braço esbarrava no prato, ele não levantava tanto, mas eu lembro que com a físio, né? Eu não tenho absolutamente nada nas mãos, nos braços, absolutamente nada. Eu perdi um pouquinho da força no dia. Então, ali, quando teve o sangramento, provavelmente ali o sangue chegou perto ali do local onde dá o movimento, né? Dá o sinal para o movimento do braço. Mas com a fisioterapia, foi realmente o quadril. Foi do pé, começou no pé e eu perdi o movimento da perna inteira, esquerda. Ô, Flávia, e aí, conta da volta, não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu assim, eu fiquei muito feliz de ter sobrevivido, eu assim, tipo, fiquei eufórica, feliz, mas a volta para casa, como foi? Ai, Cris, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil pela minha mãe, foi muito difícil pela minha irmã. Lembro também de uma cena, a mamãe talvez lembre na hora que eu vou falar agora, que eu lembro, são flashes, né? Eu lembro de uma cena com a minha irmã e lembro de uma cena com a minha mãe, da dificuldade. Eu lembro uma hora que eu estava passando pelo corredor, assim, e eu olhei para o lado, a minha mãe estava numa cadeira, perto da janela, assim, com o rosto agachado, assim, chorando, porque ela me viu chorando. Lembro de uma cena, eu de madrugada, Cláudia, eu quero fazer xixi. Cláudia me leva no banheiro. Eu não conseguia ir sozinha. E a minha irmã morrendo de sono, ela dormiu de novo. E eu falava, meu Deus, eu queria deixar ela dormir, mas eu não consigo ir sozinha. Cláudia, ela pulou da cama e me levou até o banheiro. Enfim, são flashes, né? São flashes que nunca vão sair da memória. Na nossa cabeça, nunca, nunca. Eu tenho uma memória eu tenho uma memória feliz do dia que eu consegui ir sozinha ao banheiro, sem chamar minha mãe, assim. E aí era madrugada, eu escrevi no Facebook, minha primeira vitória, eu fui ao banheiro sozinha. Olha o quanto isso, a coisa mais simples da humanidade, ir ao banheiro à noite para nós virou uma coisa tão significativa, né? Então eu complemento. A sua lembrança que você agradeceu foi quando você conseguiu ir no banheiro. A minha lembrança foi quando eu consegui tomar um banho de chuveiro no hospital. Eu também tenho essa boa lembrança. Eu tenho essa. Nossa. Cris do céu, aquela sensação de sentir aquela água caindo no corpo e falando, meu Deus, obrigada por não estar tomando um banho no leito. Não, e eu fiquei 3 dias no hospital só. Eu fiquei 3 dias no Santa Casa, lá em situação de guerra. E eu fiquei 3 dias sem tomar banho e eu estava menstruada. E a minha amiga pedia para o enfermeiro, ela precisa tomar um banho, é verão, é fevereiro. Cara, eu lembro como se fosse hoje, ela pôs uma cadeira no banheiro, eu sentei, e exatamente assim, eu olhava as gotas do chuveiro e falava, obrigada por tomar um banho sozinha. A gente muda o valor das coisas, né, Cris? A gente muda, a gente percebe o que realmente é importante, a gente percebe que tomar um banho de chuveiro é gostoso, tomar um banho de mar é uma delícia. Eu tenho uma cena, também um episódio, que eu nunca vou me esquecer, e eu contei esse episódio no Teleton, no palco do Teleton, no SBT. Eu fui convidada um ano depois, né? O AVC foi em 2014, em 2015. Eles me pediram para participar do Teleton, que é ali, né? Aquele super evento de arrecadação para ajudar a ACD, pessoas. Aliás, qualquer hora a gente precisa conversar lá, porque a nossa associação precisa de uma ajudinha do Teleton também, hein? Pois é. E eu lembro desse dia muito, assim, tava minha mãe, o meu pai, todo mundo foi à praia ali no Leblon, eu tava num apartamento ali da minha irmã, que morava no Leblon na época, e Laurent Giraud tá aqui acompanhando a gente, ele que tá em Paris. A gente tá com Uma audiência internacional, né? internacional, hein, Cris? Chique demais. Lohan tá escrevendo aqui, Teleton inesquecível, porque ele estava lá comigo e presenciou isso, né? Pôde me dar um apoio ali na hora. Eu lembro de contar essa história lá. Eu amo o mar, eu adoro a praia, eu acho que é a coisa mais gostosa, que me traz mais energia. E aí eu falei com a minha irmã, falei, Cláudia, eu preciso dar
um banho de mar, eu preciso dar um pulo no mar. E isso já era o início do ano, porque eu tive o AVC dia 16 de novembro, tive alta 16 de dezembro e estava no início ali do processo de recuperação. E aí ela falou, nós vamos à praia. Eu fui com a minha fisioterapeuta na época, minha mãe foi, meu pai apareceu, mora no Rio ainda, mas saiu do Rio, enfim, tá de volta lá. E aí como é que eu ia entrar no mar? Eu tava carregada. A Cláudia falou, peraí que eu dou um jeito. Chamou 2 salva-vidas. Ah, olha! E falou, olha, a história é essa aqui. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa entrar no mar. Um salva-vida de um lado, outro salva-vida do outro. A gente entrou no mar. Cláudia entrou comigo no mar e demos um mergulho. E, enfim. E foi meio... Eu imagino que deve ter sido muito emocionante, né? Porque muito. poder ter a sensação de voltar a fazer as coisas que a gente ama, né, Flávia? Isso é importante. Mas não é fácil, né? Eu tô falando aqui, enfim. Minha mãe escreveu agora há pouco, fala pra caramba, né? Eu falo pra caramba. Eu falei, eu gosto de falar. Não é fácil, é muito difícil. Quem já teve Não, pode contar, eu até hoje não consegui entrar no mar. Faz 6 anos. Porque e olha que eu vou muito em Paraty, que a areia até tem umas praias de Paraty que a areia é mais batidinha. Mas como o meu pé vira, eu não consigo ir, né? Então, eu não consigo entrar. Então, de onda, então, eu nem sonho. Mas eu sou uma das... Quando você fala do eu amo o mar, eu sou uma pessoa que ama o mar. Então, assim, meu próximo propósito é ir pegar uma escuna, pelo menos mergulhar no mar, sabe, no meio. Porque a entrada do mar, para mim, é complicada. Então, isso que você está me falando me toca muito, porque eu sou uma carioca do mar também, de sair correndo, sabe? No verãozão, sair correndo porque a areia está muito quente e se jogar no mar. Eu sou essa carioca também. Então, quando você fala disso, me toca também, porque eu sinto muito falta ainda do mar, entendeu? Mas você vai conseguir. Vou. É tudo a cada tempo, é tudo. E é diferente, né? O Flavinho, o que eu percebo é que é diferente. Os momentos são diferentes de pessoa para pessoa, né? Eu consegui coisas que a gente ainda não. O pessoal se admira. Eu viajo muito, pego ônibus, vou para outro estado, pego avião. E tem gente que não consegue fazer isso ainda, né? Então, assim, cada um tem seu momento, né? Eu já voltei a trabalhar e é uma coisa que eu queria saber também, que agora você falou também no Teleton. Quando foi a volta ao trabalho? Quanto tempo depois? Acho que as pessoas às vezes podem se perguntar, nossa, mas ela é repórter, ela trabalha na rua, ela perdeu o movimento da perna, como é que foi esse retorno? Né? Bom, a fisioterapia me salvou, né? Acho que é o grande caminho que as pessoas devem apostar, né? A Viviane, inclusive, fisioterapeuta lá da minha mãe, está assistindo e ela pode comprovar melhor do que ninguém. Mas eu fiquei com uma sequela na perna, né? E aí, como voltar para o trabalho, enfim, eu tinha que me recuperar antes e o SBT, né? A minha chefia falou, não, mas você vai voltar a trabalhar. E aí eu fiquei na edição. Eu fiquei durante 6 meses, Cris. Ao invés de ficar na rua como repórter, eu fiquei na edição. Então, eu também pude aprender uma nova função aí com o AVC, né? Da edição de texto. Até... Sabe que isso é muito bom, até para o cognitivo também, porque porque deve ter afetado, porque sempre afeta alguma outra coisa. Talvez você não estivesse tão pronto para ir para a rua, mas aí você estava lá aprendendo e fazendo os neurônios se conectarem, né? Uma função nova, né? Algo novo. Eu fiquei na edição 6 meses até voltar para a rua. Quando eu voltei para a rua foi uma emoção, né? Porque tá ali perto da notícia, tá ali fazendo a entrevista, fazendo o que eu sempre faço, né? Então, voltar para a rua depois do AVC, mesmo com uma sequela na perna, né, foi uma vitória. Eu não sei, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. A repórter já querendo apurar, né? Querendo perguntar. Você teve um porto seguro, assim, o que te fez botar o pé no chão, assim, falar... Eu preciso me recuperar. O que te deu força, assim? Foi a família? Foi um suposto casamento? Foi o seu trabalho? O que te deu?
Não, então, eu só pensei, eu era uma pessoa que era, sou ainda e era, principalmente na época minha mãe era viva, arrimo de família, e eu tinha acabado um relacionamento, eu estava numa fase muito ruim, mas assim, eu lembro muito de querer voltar a andar na piscina, sabe? Foi um momento na hidroterapia, assim, a liberdade do andar, sabe? Então, assim, cara, eu posso ficar com qualquer coisa, mas eu preciso andar. Tipo, uma coisa simples que eu gosto de fazer, eu adoro comer pão na padaria. Aham. Comer o pão na chapa de São Paulo, que a gente vai de manhã. Então, assim, eu não tinha na minha cabeça a possibilidade de eu não ir até pelo menos a padaria, porque eu fui durante 3 meses de cadeira de roda e a fisioterapia levava, a amiga levava até a padaria de cadeiras de rodas, né? Mas eu queria ir sozinha. Eu falei, gente, mas pelo menos até a padaria eu tenho que ir andando, né? E eu acho que isso me motivou. E muita coisa do viajar. Cara, eu falei assim, eu nunca mais vou viajar. Então foi, acho que com 4 meses de AVC eu fui para o Rio de ônibus, porque eu falei, isso eu não posso perder, eu tenho que viajar. Pode ser de bengala, mas eu lembro muito dos passos, os primeiros passos na água, sabe? Na hidroterapia, e o quanto a fisioterapeuta foi sensacional. A fisioterapeuta da Uninove, eu fiz a Uninove, assim, de estudante, sabe? Essa menina foi, sabe daquelas pessoas que você nunca mais vai encontrar na vida, mas você tem um carinho imenso, que você fala, ela fez de tudo, passou por mim. Sabe, não sei se se teve isso, mas você fala, eu não sei se eu vou conseguir agradecer o quão importante essa pessoa foi na minha vida. Mas o fato de eu poder andar na água, e aí esses dias até tem uma menina que é médica e que ela teve um AVC muito agressivo, ela tá locked in, né, que é aquele presa dentro do corpo, e esses dias ela andou dentro d'água e filmaram. Eu me emocionei muito, porque essa situação do andar, e você deve ter sentido isso também, né? O andar é uma sensação maravilhosa, né? O ir, isso chama a liberdade de ir e vir, né? Então, você deve ter sentido também. O meu foi isso, a água, de poder viajar, poder ser O livre. fisioterapeuta, os fisioterapeutas, né, que cuidaram de mim no Rio, o Lauro, a Trícia, a Amanda, tocavam uma campainha. A minha mãe tinha que abrir para mim, eu não conseguia ir até a porta para abrir a porta. Entende? Assim, então, quando você conquista isso, né? Eu estava falando do Porto Seguro. Para mim, claro, acho que em primeiro lugar a minha família, eu acho que tenho certeza que sem a minha mãe, sem a minha irmã, eu não teria conseguido. Mas o trabalho, Cris, o meu ofício, o meu dia a dia ali, de estar produzindo algo, assim, de estar em contato com algo que eu estudei, que eu sei fazer, entende? Aquilo ali me segurou. Então, eu vou te contar uma coisa, assim. Eu fiquei muito deprimida depois, porque eu era produtora de eventos. E eu já sabia que essa era uma função que eu não poderia voltar a fazer. Apesar que agora eu faço também, de novo. Mas, assim, eu era uma produtora de eventos que é daquela acelerada, sabe? Daquela que corre de um lado para o outro, que abre caixa, que, sabe? Faz o evento acontecer de cabo a rabo. Então, assim, eu não ia hoje e não tenho essa mobilidade para fazer ser como eu era. Uhum. Mas eu entendo muito o que você está falando. O trabalho é a coisa que é muito importante. O que eu mais queria era voltar a trabalhar. Realmente, isso que você falou é verdade. Assim, não precisava. O meu caso, eu já não queria nem mais que fosse evento, mas eu queria voltar a produzir. Eu queria voltar a ser eu, voltar a falar, voltar, sabe, me comunicar com as pessoas. Sei, sei. Eu entendo. Eu acho que me deu uma força, assim, me deu. E aquela coisa, né, Cris? Assim, aquela frase que é tão batida, mas que é tão verdade. Quem tem amigos tem tudo, né? Exatamente. Foi isso, fez total diferença. Pessoas que eu não imaginava apareceram. Ajuda. Olha, Flávia, foi muito bonito e ainda é muito bonito de ver. Eu, assim, eu sou muito grata, tenho muitos amigos. Assim, eu não sei no seu caso, teve casos no meu que a pessoa não teve coragem de vir me ver, porque ela falava assim,
Cris, você era uma mulher tão elétrica, eu não consigo ver você assim, porque ela não tem condição emocional de ver, entendeu? Uhum. Mas assim, hoje eu me sinto praticamente igual a antes, sabe? Eu não tenho movimento do braço, ando com uma órtese na perna, mas assim, estou ainda em evolução, mas assim, eu me sinto igual, me sinto a mesma pessoa de antes. Com os traumas, eu não sei você, ainda dói, né? A gente até falou isso no shopping, assim, tipo assim, as pessoas falam, pô, mas vocês falam muito de AVC, vocês só falam, né? Os amigos, os novos amigos de AVC, não, eles querem falar sobre AVC. Mas os de antes, eles falam, nossa, você só fala disso. Cara, mas a gente que acorda de manhã e olha no espelho, e assim, nem eu nem você ficamos com problema na É verdade. face. Mas a gente que põe o pé no chão e sabe a dificuldade que passa, não é, tem como não pensar no AVC, Flávia? Fala pra mim. Não tem como não pensar, né? Até porque quando você levanta da cama e você dá o primeiro passo, você já sente a sua limitação, né? Eu hoje não preciso da cadeira de roda, eu hoje não preciso de um andador, nem de uma bengala. Já precisei, né? Hoje eu não preciso. Mas o meu caminhar, né, não é como antes. Então, as pessoas... fica mais fácil, de repente, para a gente explicar para as pessoas. Eu andei 36 anos de uma maneira, né? Eu tinha um caminhar, eu tinha uma marcha que durante 36 anos foi uma. De 36 anos até hoje eu estou com 45, é outra. Então, eu tenho uma hiperextensão no joelho, né? Eu fiz uma cirurgia no pé em 2017 que corrigiu, meu pé tinha ficado um pouquinho torto para dentro, ele corrigiu, né? O médico fez uma engenharia no pé ali, ele trocou um tendão de lugar, puxou para cá e meu pé é retinho, é certo, mas eu tenho uma hiperextensão no joelho. E é difícil. Eu acho que talvez uma das coisas que eu sinta mais falta é correr, participar de uma corrida, né? É uma coisa. Eu corro. Ainda vai, calma, ainda vai. Não, eu corro, dou uma corridinha na esteira, dou. Mas não é uma coisa confortável, né? Vamos dar uma caminhada no parque. Vamos, eu caminho. Mas não é algo assim, nossa, que gostoso, né? É uma sensação ali de um pouco de desconforto, né? Exatamente, é diferente. Mas olha, não tem como. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrevistei a nossa querida Adriana Foss, que faz parte da associação, ela me falou uma coisa nessa entrevista, porque eu fiz uma série sobre AVC, uma série de reportagens sobre AVC quando eu voltei a trabalhar. E ela me falou uma coisa, uma frase, que eu também nunca esqueci. Ela falou, foram duas frases. Eu perguntei para ela, se você puder escolher, você prefere a Adriana de hoje ou a Adriana daquela época? E ela falou a Adriana de hoje. A Adriana de hoje porque eu pude superar, eu pude aprender. E outra coisa que ela me falou, eu descobri com o AVC que eu não posso fazer algumas coisas, mas que eu posso fazer outras várias coisas. Então, essa frase também ficou na minha cabeça, né? E é verdade. Eu hoje não posso correr uma corrida de rua de 10 quilômetros. Não posso, porque eu sinto dor, porque a minha perna puxa, o tendão, eu entro com o pé batido, eu não faço o movimento. Mas eu posso outras várias coisas, né? Eu cobri uma Olimpíada no Rio de Janeiro, depois de ter um AVC. Eu cobri uma Copa do Mundo, né? Eu continuo trabalhando. Sua vida continua, né? E você tem outros prazeres, né? Isso, eu acho que isso é um recado que a gente precisa muito deixar para todo mundo que está vendo que a gente passou um perrengue de vida que não era nem para a gente estar vivo, a gente está, e que a gente está aproveitando ela da melhor forma possível, né, Flávia? Assim, lutando, todo dia é difícil para todo mundo. Eu costumo falar que é difícil em vários níveis, né? Porque o mundo, ele não para a gente se reabilitar, né, Flávia? O mundo continua girando. E a gente tem que tentar acompanhar o mundo, né? E a possibilidade de você voltar para sua carreira, eu acho que foi a coisa mais
assim, de presente, porque você sabe que muita gente fica com afasia, que é um... Você imagina uma repórter se ficasse afásica? Imagina, eu ia perder a possibilidade de dar notícias. Talvez você tivesse que escrever, né? Mas era um risco muito grande. Então, assim, tem que ainda. Nós temos. Eu também fico muito feliz de poder falar, porque eu vejo os meus colegas AVCistas que não conseguem, e eu penso assim, poxa, eu quero ajudá-los, porque eu fico pensando, se eu não pudesse falar, eu acho que ficaria muito mais triste. Então, eu sou agradecida por ter sobrado a voz para poder falar. E já que sobrou a voz para a gente, Flávio, eu agradeço também muito que você tenha se engajado agora com a gente, porque você sabe dos números, você acompanha, tá? É o nosso elo, inclusive, vai ser a nossa força para poder chegar em lugares que a gente não consegue chegar nem como associação, nem como médico. Essa semana, eu entrevistei a doutora Sheila Martins, e ela falou que aquele contrato que foi assinado no ano passado para entrar a trombectomia no SUS ainda não entrou. Então, assim, a gente vai precisar fazer um esforço incrível como sociedade civil para ajudar a próxima geração, a que a gente nem vai participar disso, né? Isso não é uma coisa que nos beneficia, mas a gente vai ter que fazer isso para evitar que outras pessoas passem pelo que a gente passou. É verdade, Cris. Eu acho que é uma missão, assim, né? Eu acho que acaba se tornando uma missão poder ajudar, poder. Até porque outro dia eu fiz uma matéria para o SBT Brasil falando que teve uma época que o AVC se tornou a segunda causa de morte no país. A primeira era o infarto, né? E o ano passado, em 2022, o AVC voltou a ser a principal causa de morte no país. Então, a quantidade de pessoas que sofrem o acidente vascular cerebral, né? A quantidade de pessoas que precisam, né? Que não têm a condição, por exemplo, de pagar um tratamento particular, que precisa ter isso na rede pública. As pessoas precisam entender, né, que esse tipo de tratamento, levar tecnologia, levar o avanço, né, para a rede pública de atendimento é essencial, já que no Brasil a principal causa de morte é o AVC. É isso. Então, e não adianta só, por exemplo, tanta tecnologia como trombectomia ou o medicamento que também ajuda a desobstruir. Já tô com meu músculo começa a cair esse horário. Não adianta ter tudo isso e a pessoa não ter acesso à fisioterapia e não se reabilitar e ficar dentro de casa com depressão e querer morrer. Então, assim, a gente vai ter que mudar todo um sistema, né? É verdade. E o meu papel também é esse, né? É dar voz a quem não tem voz. Então, muitas famílias aí que não têm possibilidade, né, de oferecer um tratamento digno, um tratamento que pode realmente fazer diferença para aquela vítima do AVC, precisa falar, precisa mostrar a realidade dela, né? Exatamente. E assim, eu sou super agradecida por você ter abraçado. Foi uma ligação, eu recebi uma ligação da Flávia em dezembro, falando assim, eu fiquei pensando tanto na situação, no que eu poderia ajudar. Eu falei, não, você tem muito a ajudar, porque a Flávia escreve muito bem. A gente vai lançar o site da associação, você vai escrever para o site, mas a mais que tudo, você é uma pessoa pública e tem com muitos contatos, e as pessoas respeitam a mídia, não só pelo SBT, mas assim, a Flávia, a pessoa Flávia, sabe? Porque eu acho que você somos a voz dessas pessoas todas, e a gente vai fazer um trabalho incrível para dar voz a essas pessoas esse ano. Eu acho que se a gente com esse canal, né, puder evitar, né, ou puder tratar uma pessoa para que tenha uma vida melhor, já é uma vitória, né? Eu já vou me sentir bem, porque eu tive a bênção, eu tive sorte, eu tive apoio da minha família, eu tive condições financeiras para dar a continuidade no tratamento que eu precisava. Nem todo mundo tem. Então, se eu posso ajudar de alguma maneira, através da minha profissão, através de reportagens que possam alertar, eu acho que talvez
aí, Cris, eu tenha conseguido encontrar o sentido disso tudo, sabe? O sentido. Porque quando você tem um AVC, eu não sei se isso aconteceu com você, você fica se perguntando, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Eu fui sofrer esse acidente e fiquei com essa sequela, né? Tanta gente no mundo, por que aconteceu comigo? Né? Porque eu sou uma pessoa e porque pode acontecer com qualquer pessoa. Mas porque também talvez a gente tenha a capacidade de ajudar aqueles que não tenham condições. E a gente tem que fazer disso um instrumento, claro, não tem muito jeito, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, porque é uma horinha que ele dá pra gente. Pra gente gostam de falar, né? Exatamente. Mas eu queria agradecer, queria dar essa notícia para todo mundo, que eu não tinha falado ainda para ninguém, que você agora faz parte da associação, que a gente vai pôr notícia no site, que a gente vai fazer uma ponte para ministérios e, né, agora que a gente tem um novo governo, a gente vai juntas lá fazer o papel de cobrança mesmo. Eu conto muito com você para isso e você fazer a ponte com o Teleton. Acho que a gente vai ter um trabalho incrível nos próximos anos. Eu já falei que a Flávia agora virou minha amiga. Que a gente já tomamos um café, vamos tomar outros. Exatamente. A gente vai ter que sair para tomar um drink, né? Que eu acho digno. Né? Para rir também de tudo isso que a gente está viva, como ela falou. Muito obrigada e se sinta abraçada pelo Dia da Mulher, porque eu considero você uma mulher super poderosa e a gente tem que se unir como mulher para mostrar para o mundo, para ajudar outras pessoas que precisam também. Eu que agradeço o convite, eu me sinto privilegiada, me sinto honrada de estar aqui, podendo falar com você, que é uma mulher que batalha todo dia, que é uma mulher guerreira, uma mulher que não desistiu, uma mulher que tem sequelas, que precisam e que devem ser superadas, mas uma mulher que não deixou de acreditar. E uma mulher que pensa no próximo. Então, assim, você tem toda a minha admiração, Ainda bem que eu te encontrei naquela pauta, que eu pude te entrevistar ao lado do Pio, e que a gente esteja começando um novo trabalho aí. Você pode contar comigo, que a gente possa alertar essa futura geração aí para que não passem, né? Essas pessoas não passem pelo que a gente passou. E se passarem, que possam se recuperar. Que não seja tão dramático. Exatamente. Flavinha, obrigada pela noite de hoje, foi maravilhosa. Adorei também. Mas eu acho que a gente vai fazer mais, viu? A gente vai criar umas pautas aí, a gente vai bater mais papo. Tá bom? Tá comigo. Beijo grande. Beijo para a família Travassos, que estava toda aqui na live. Suíça, Paris, o mundo inteiro que estava. Beijo para todos, foi lindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Beijo.